E Jesus apareceu para nos libertar. Era a ideia do povo da época. Era a nossa ideia, gente. A nossa ideia. Sabe por quê? Porque se nós estamos aqui hoje, no ano de 2023, com essa consciência que nós temos, com a razão à flor da pele, é que nós estávamos lá na Galileia, porque nós somos reencarnacionistas, ou não somos? Somos seres milenares, ou não somos? Então nós estávamos naquela época, ou encarnado, ou desencarnado. Gostaria de falar um pouquinho para vocês a respeito de Jesus de uma forma diferente. Um pouco mais de 2000 anos, Jesus foi levado à frente de Pôncio Pilatos. Ele era o governador da Judéia para ser julgado. Porém, o que na época os religiosos da época queriam exterminar Jesus de qualquer jeito, porque ele estava incomodando, mexendo com o seu orgulho, na sua vaidade, como é de costume, né? Quando a gente tem um cargo elevado, a gente se posta numa situação sobre as pessoas, com o direito de tomar decisões pelas pessoas, e não precisa ser só um político, alguém importante, nós mesmos, né? Lá no fundo, nós sempre queremos, de alguma maneira, fazer com que as coisas sejam do nosso jeito. Né? Dessa forma, a gente costuma invadir o território do outro, o território emocional, o direito do outro. Porque todos nós sabemos que o direito do outro termina, o meu direito para com o outro termina onde começa o dele. Mas nós ainda temos esse confronto interior. E naquela época, Pilatos estudou, ouviu um monte de informações e não entendia por que aquele homem tinha que ser crucificado. Ele não conseguia entender. Para ver, tocar sobre a história de Jesus na Judéia, na Galileia, tocou o coração de Pilatos, que era um cara orgulhoso, vaidoso, né? Era egoísta, preconceituoso, discriminava os judeus, porque eles achavam que os romanos eram superiores, era a raça superior da época. Então ele disse o seguinte: não consigo entender porque esse homem vai ter que morrer, ter crucificado. No mínimo, que eu acho que ele é um louco, porque ele nunca fez mal para ninguém. A única loucura que ele falava para a época, que era um absurdo, que incomodava demais, é assim: ame os teus inimigos. Uma época em que com ferro fere, com ferro seria ferido, olho por olho, né, dente por dente, que era a ideologia da época, que o cara era louco, não era profeta, não era Messias coisa nenhuma, apesar que Roma não reconhecia isso, né? Mas para os religiosos da época, os judeus, os hebreus, ele era o Salvador, é aquele que viria salvar o povo. Ele não conseguia entender, mas o povo queria, porque não queria. Então o sentimento, até de, com certeza, era o magnetismo de Jesus, porque Jesus tinha um magnetismo que não dava, quem ficava à frente dele realmente modificava, só o magnetismo de Jesus. E Pilatos falou assim: cara, eu não vou ter isso aqui na minha mão, não vou. E na época da Páscoa, podia haver, existia uma regra de que você poderia, o governante, no caso de Pilatos, poderia salvar um dos criminosos ou um dos presos. Aí ele falou: bom, pelo que eu fiquei sabendo, esse tal de Jesus aí andou ajudando muita gente, salvou muita gente. Eu não acredito nisso, mas me falaram que ele curou leprosos,
voltou a ter pessoas voltaram a enxergar, paralíticos de nascença também voltaram a andar. Então, ele falou, não consigo entender, eu vou fazer o seguinte, eu vou pegar Barrabás. Barrabás, ele era um criminoso, ele era um ladrão e era um zelote. Zelote é revolucionário daquela época. Então ele havia roubado, apesar de ele ser, era o lampião nosso aqui, né? Muitos amavam, outros odiavam, não tinha meio termo. E Barrabás era assim, se ele quisesse entrar na casa de alguém para comer, ele entrava, comia e ia embora, e aí que reclamasse. Até abusava das mulheres, mas ele odiava os romanos. Não é que ele era um ideologista, não. Ele odiava os romanos, né? Então, o que acontece? Ele via roubando e saia matando, saía roubando, pegava o dinheiro dos impostos, saía roubando, matava os romanos, e como naquela época o pessoal tinha também ódio dos romanos, porque eles dominaram a Galileia, eles também queriam se livrar dos romanos. Então isso era a consciência do povo aprisionado fisicamente. E Jesus apareceu para nos libertar. Era a ideia do povo da época. Era a nossa ideia, gente. A nossa ideia. Sabe por quê? Porque se nós estamos aqui hoje, no ano de 2023, com essa consciência que nós temos, com a razão à flor da pele, é que nós estávamos lá na Galileia, porque nós somos reencarnacionistas, ou não somos. Somos seres milenares, ou não somos. Então nós estávamos naquela época, ou encarnado, ou desencarnado. Jesus veio para nos salvar. Foi o que ele falou, eu vim para salvar a humanidade. Mas nós entendemos tudo errado. Entendemos tudo errado. Porque a salvação que nós queríamos naquela época, a gente ainda continua tendo hoje. A libertação daquela época é a mesma de hoje. Nós continuamos lutando para ter saúde, só que nós continuamos nos enfermizando, né? Nós queremos saúde, nós queremos ajuda, vamos ao médico, vamos ao especialista para nos curar, como eles foram na época, como nós talvez temos ido na época de Jesus atrás dele. Olha, o Messias está aí, puxa vida, vamos lá, eu tenho lepra, não sou cego, cara, é correndo, o cara está correndo todo mundo, eu corri lá pro cara. E ele me perguntou, antes de mais nada, o que queres que eu faça? Ora, bolas, estou estrupiado, paralítico, vem um cara me perguntar, ele é Messias, né? É o cara que quer que eu faça? Como assim? Caiu, tu não está me vendo hoje em dia, naquela época a gente era mais educado, né? Se hoje em dia fala assim, velho, vamos embora, que isso aí não é Messias para mim. Você não consegue me ver que eu estou assim, né? Mas não, ele perguntou, o que quer que eu faça? Por que ele faz essa pergunta? Porque eu tinha que reconhecer a minha enfermidade. Porque a enfermidade do corpo é um reflexo da enfermidade da mente. André Luiz fala do corpo mental. São vários, né? Mas vamos falar os principais. Corpo mental, corpo perispiritual, corpo físico. Esse aqui, esse não é, esse é um escafandro para a gente viver aqui na Terra. Isso aqui, em nada é a mesma coisa. Esse corpo, hoje em dia, na medicina moderna, tecnologia, 2880, uns recém, tem os privilegiados de viverem 100 anos, mas ao desencarnar, o corpo fica, volta de novo à matéria, e nós vamos para o mundo espiritual viver milenarmente, eternamente. Que significado tem esse corpo? Mas a gente continua brigando por esse corpo. E essa enfermidade que Jesus perguntou, o que queres que eu faça? Né? Aí eles falavam na época, não quero que me cure, mas curar como? Não quero que me faça andar, quer que me faça ver, quer que me faça falar, quer que me tire a lepra, pedindo ajuda, mas
No dia de hoje, nós pedimos ajuda, mas não queremos ser ajudados. Bom, se eu fosse esse cara enlouqueceu, o cara ajuda, não quer ser ajudado, como assim? Exemplo, na época de Jesus. Eu vou dar um exemplo da época de Jesus e vou dar um exemplo da nossa época. Jesus curou um paralítico, o famoso que desceu pela claraboia, né? Nós que levaram o paralítico de nascença. Ele curou o paralítico, inexplicavelmente. O paralítico gritou, pulou, comemorou, beijou o pé de Jesus. Ele saiu dali. Qual foi o primeiro lugar que ele foi? No templo, agradecer a Deus. Jesus falava que Deus, né, que ele era o Filho de Deus. Quem chegaria a Deus sem ele? Não. Ele foi para uma taberna, beber até cair. As poucas esmolas que ele recebeu, em vez de comprar roupa, porque agora podia dar, não. Ele bebeu até cair. E depois da taberna, ele foi para um prostíbulo. Por quê? Porque as mulheres da época tinham negado. Ele foi mostrar que agora ele não era mais aquele paralítico. Ou seja, ele não curou, ele não se curou daquilo que o enfermizou. Porque cada doença física tem uma linguagem corporal do sentimento. E quem movimenta meu corpo físico é meu corpo mental. Pessoas raivosas têm problemas gástricos. Pessoas rígidas que não cedem têm problemas renais, pedra dos rins, pedra vesícula. Problema de pele, no caso da lepra, é que a pessoa não se aceita e não aceita o ambiente que vive. E esse ambiente que vive foi o ambiente que eu escolhi para viver, para poder libertar-me das minhas mazelas. Eu não vinha libertar a mazela da minha filha, do meu pai, da minha mãe, não. Isso é uma responsabilidade deles. Nós não temos o direito sobre eles. Tanto não temos que eu duvido que alguém aqui algum dia conseguiu convencer alguém, tipo assim, não é pela força não, que a pessoa vai fazer o que não quer, porque convenceu que eu estou falando está certo. Ele pode não fazer na minha frente, olha que eu caio fora, ele pega e faz. Então, nós temos que entender que nós, se temos enfermidade, essa enfermidade, muitas vezes eu escuto assim, não, Deus quer, pronto, isso aí me arrepia, Deus quer que eu esteja doente, Deus quer que eu sofra. Meu, é a mesma coisa que uma mãe e um pai falam assim, não, meu filho crescer, ele tem que sofrer mesmo. Alguém pensa assim, ao contrário, até mima demais e estraga as crianças, né? Mas nenhum pai, nem mãe faz isso. Imagina Deus que a força do Supremo. Então nós reconstruímos as nossas enfermidades. Nós não estamos aqui para pagar nada, isso não existe, esquece isso, apaga isso. Nós estamos aqui para crescer, para aprender, que ir numa escola. Eu vou na escola para sofrer? Não. Eu vou na escola para, ao contrário, eu vou para crescer e fazer de mim uma pessoa melhor para quando sair dela. Então nesse processo que nós estamos vivenciando, naquela época, foi o que aconteceu com Jesus. Jesus veio para nos libertar, mas nós entendemos errado, até os apóstolos deles entenderam errado. Pois Judas, essa história que Judas beijou, não, Judas na realidade, ele era um estelionatário, da nossa linguagem de hoje, o famoso 171, né? Ele queria se dar bem de tudo, então ele roubava. Por quê? Não que justifique. Porque um pai era um alcoólatra, a mãe tinha largado ele, quem criou ele foi Anã, um sacerdote, né? Criou desde pequenininho, mas criou ele também para pegar vantagem, não pensa que era bonzinho não, né? Então usava ajuda, pensava para conversa. Então ele cresceu, ele conheceu Jesus, aliás, foi ele que pediu para poder ser parte dos apóstolos, né? Ele que pediu, foi o último apóstolo a ser entrando na rua, porque ele queria se dar bem. Aí aquela galera toda pronta, o pessoal comia de graça, né? Se dava bem, íamos a trabalhar, sempre tinha. E Jesus era tão esperto,
tão esperto, é o CEO, Jesus é o nosso CEO de hoje, né? O que ele fez? Ele pegou, porque o Judas sabia ler e escrever, poucas pessoas sabiam isso, né? E todos nós sabemos, como o próprio André Luiz fala, que existe uma memória coletiva, chama-se egrégor, psicosfera, que nós participamos e contribuímos para essa psicosfera. O que eu quero dizer com isso? Que os nossos pensamentos, os nossos sentimentos, ele contribui para a psicosfera como um todo. Ou seja, o que eu sinto, o que eu penso, o meu comportamento contribui para a guerra da Ucrânia com a Rússia, contribui para os políticos hoje são tão criticados, um todo, sem ideologia, os criminosos, os pedófilos, ou seja, todo aquele lado negro da força que a gente contesta, a gente reclama, a gente critica, a gente fica indignado com tudo isso. Mas eu contribuo? Como assim? Eu sou uma pessoa boa, eu sou fraterno, sou solidário. Mas como eu contribuo? Todos nós sabemos que em todos os conflitos tem que haver o quê? Tem que alimentar, né? Municiar, ou dar munição, né? Munição para aquelas pessoas, tá certo? Vou dar um exemplo para fazer entender. Essa perdição das drogas, quem é o responsável principal? É o traficante? Vocês acham que é o traficante? Não, é quem se droga. Porque o traficante, ele é egoísta, ele é ganancioso. Se você de repente, ninguém mais se drogar, por um motivo qualquer, ele vai mudar de profissão. Se falar assim, sabe o que está dando dinheiro hoje em dia? É vender Bíblia. Ele vai pegar essa Bíblia, ele vai sair vendendo, ele vai falar, e vai estudar a Bíblia como um todo, para poder vender a Bíblia. Entendeu? Então, ele vai buscar essa situação. E o que acontece? Nós hoje estamos municiando, alimentando esse processo da seguinte maneira: quando de alguma maneira nós temos raiva, temos ódio, ficamos indignados, ou até mesmo quando a gente vê algum criminoso tendo um comportamento que a gente se revolta, e quando sai na internet assim, mais um CPF cancelado, e a gente, ó, graças a Deus, um a menos para eu me preocupar, um a menos para eu me preocupar. Mas esquecemos que um desorientado encarnado é o quê? Um desorientado desencarnado. Ninguém muda porque desencarnou. Nós somos o que somos com essa roupagem, não somos? Eu consigo sair agora escolher essa roupa. Se eu tivesse pego uma outra camisa, que essa, eu seria diferente? Não. Eu com fraque, né? Bonitão de fraque, numa grande festa, né? Na qual eu tinha que me comportar, né? Ter classe, eu sou outra pessoa? Não. Sou a mesma pessoa que vou para a praia, brinco, faço piada, sou a mesma pessoa. Eu estou com uma persona nesse momento. Então, esses espíritos hoje que estão desorientados da matéria, ao desencarnar, vão perturbar do lado de lá, vão dar vazão, vão alimentar aqueles que estão perturbados aqui. Por isso que eu estou querendo nos fazer entender que o que nós fazemos, o que nós emanamos, o que nós pensamos compromete a sociedade como um todo. E isso começa a partir da família, gente. Quando eu reencarno para mim.
Não é para papai, não é para mamãe, nem para filho, nem para mim. Por quê para mim? Porque assim, se eu estou reencarnando, de alguma maneira eu tenho algo em mim que eu preciso modificar. Concorda? Se eu sou orgulhoso, eu na espiritualidade, após décadas, séculos, na espiritualidade, eu implorei para reencarnar. Muitas vezes, eu sou terapeuta, jovem, que falo para conflitos na família, falo assim, eu não pedi para nascer. Eu não pedi para nascer. Meu pai e minha mãe que quis. Aí eu falo, não, você tem toda a razão. Você não pediu para nascer, mas você implorou para nascer. Todos nós, alguns de nós aqui, nós imploramos. Porque após 10, 20, 30, 50, 100 anos, hoje tem espíritos reencarnando após 1000 anos. Estão reencarnando babilônios, egípcios, que ficaram 1000 anos na espiritualidade. Então, ao reencarnar, eu venho na ânsia, eu vou mudar. Eu não vou ser aquele cara que eu fui na outra encarnação, de jeito nenhum. Eu vou perdoar minha esposa, eu vou cuidar dela, vou cuidar do meu filho é aborrecente, mas eu vou compreendê-lo, eu vou aceitá-lo, porque eu errei e não vou reencarnar. Aí os amigos espirituais falam assim, verdade, bacana, porque são, nossa, que bacana. Porém, não esqueçam de que vocês vão esquecer, porque é uma prova, e toda prova, para quem da minha época, né, que é muitos poucos que tem aqui, prova era prova, vários cadernos, só lápis de borracha em cima da cadeira. Hoje tem folhinha de ouvido, né, tem uma tecnologia aí que eu não conheci na época. Então é prova, e eu vou passar por essas provas, eu vou enfrentar as mesmas pessoas, e mais intensamente do que naquela época, é uma prova. E esse confronto vai me mostrar se eu realmente aprendi alguma coisa para lá. Porque hoje, se nós tivermos 50, 60, 70 anos lá de lá, ao desencarnar nesse momento, nós vamos ficar quase o triplo do tempo do lado de lá. Não sei se vocês já perceberam que a juventude não quer mais filho, né? Minha avó teve 11. Tem uma época de 27 que nem quer saber, nem pensar em ter filho com 27 anos. Está ruim do meu lado. Porque na minha frente tem um monte de gente, meu pai, minha mãe, meus avós, né? Vai ficar ruim, eu vou fazer o seguinte, dá um jeito. Eu quero reencarnar, não faz mal, me manda lá para a Índia, né, para a Coreia, para me poder nascer, porque eu quero nascer. Eu vou implorar para nascer. Então, nesse processo como um todo, o que aconteceu? Ele pegou Judas para tomar conta da finança. Né? Ou seja, você pegou a raposa e mandou tomar conta do galinheiro. Né? Ó, você vai tomar conta do galinheiro. Mas de propósito. Porque Judas sabia que Jesus sabia. Sabe como é que é? Então ele ficou se policiando. De vez em quando não, Miguel ia na feira, acho que não acontece aqui hoje em dia, né? Ia na feira, comprou uma maçã, era R$2, eu chegava lá e falava, eu paguei R$5 na maçã. Né? Mas hoje em dia isso não acontece. Então, o que acontece? Ele colocou Judas lá. E Judas amava Jesus. Judas amava Jesus. Se não é um que mais amava Jesus. Mas também era um revolucionário. Ele era um revolucionário. Então, o que acontece? Por que ele mandou Cristo, Jesus, para a crucificação? Porque ele falou assim, já vi que Jesus é mole. Ele não vai punhar a espada, nem fazer ninguém punhar a espada. Então eu vou fazer o seguinte, eu vou entregar ele é preso, o povo vai se revoltar, porque onde Jesus estava era o popstar, né? Onde estava a multidão. Onde ele era a multidão, né? Era a multidão. Falei, eu prendi, a multidão se revolta e vai para os romanos, né? Mas isso não aconteceu. Não aconteceu, nós sabemos que isso não aconteceu.
Ao contrário, o povo nem estava lá no dia da escolha de Barrabás e Judas. Cada um estava cuidando da sua vida. Hoje nós não fazemos, a gente não se cuida da nossa vida. Então, o que acontece? Naquele momento, quando Jesus estava lá, os únicos que estavam nem os apóstolos estavam, todo mundo bateu e retiraram. Né? Pedro negou, tá de brincadeira, nem conheço esse cara. Né? O resto fugiu tudo, fica tudo escondidinho lá. Aí não sai na rua, porque os romanos estão atrás. Fica na rua. O único que ia sair é Maria Madalena, né? Maria Madalena que foi até o final brigando por Jesus. Né? Então o que acontece? Todo mundo ficou em casa, uma boa, fugindo. Certo? E aí, quem estava lá era o quê? Aqueles que tinham interesse que ele morresse. Então, a escolha do Barrabás entre Jesus, escolheram o Barrabás, por quê? Para matar Jesus. Certo? E Judas, quando viu que a besteira que ele fez, que não é o que ele queria, ele foi e se matou, se enforcou. Por que esse preâmbulo todo sobre vocês, gente? A pergunta hoje em dia é, eu vou perguntar para mim, né? Nós ainda estamos escolhendo Jesus ou Barrabás? Metaforicamente falando. Porque Jesus, ele veio para salvar a minha alma. É o que ele falou. E a alma é o espírito, né? Encarnado. Barrabás, ele queria as coisas materiais, a liberdade material. Então, se nós escolhêssemos a liberdade material, ao desencarnar, o que a gente levaria? Ou levaremos? Se eu for ganancioso, se eu for egoísta, se eu for rancoroso, se eu for invejoso, se eu tiver ódio, quando eu desencarnar, o que eu vou levar? Isso tudo. Vou levar sim o remorso, é o que acontece conosco, de não ter feito aquilo que nós nos propusemos a fazer e não fizemos, ou aquilo que nós propusemos a não fazer e fizemos. Então nós levaremos esse remorso conosco, e quando chegarmos no fim, falar, meu Deus do céu, o que foi que eu fiz ou o que foi que eu não fiz? E agora? Como eu resolvo isso? Aí os amigos, os mentores, os colegas vão falar assim, eu te avisei. Agora, o negócio é voltar. Ah, então, bora lá. Onde assim? Como é que eu faço? Onde é que eu assino? Não é bem assim, não. Você vai lá, é mais ou menos assim, vê a tua ficha primeiro. 36.427, tá. Então, o que está encarnando é 1.427. Que vai estar numa filazinha mais ou menos aí. E aí dá um desespero na espiritualidade. Dá um desespero. Nós, hoje, estamos tendo a maior oportunidade desse tempo. É o provão, gente. Nós estamos nesse momento entrando num processo de regeneração, porque é o provão. Parece que as coisas estão perdidas, não parece? Todo mundo está fazendo o que quer. Pessoas estão entrando nas lojas e roubando e ninguém é preso. Sai todo dia. Pessoas que param na rua e roubam agora nessa carnaval lá da Bahia lá, pegaram uma mulher trouxendo o celular aqui enfiado, trouxendo. Não sei onde que cidade que foi, a mulher entrou na loja, pegou uma televisão e foi embora. E não roubaram, não fizeram nada, não fizeram nada. Mas isso é bom, você está falando que isso é bom? É. Porque estamos no provão. Qual é o nosso sentimento com relação a isso? De volta? Ódio? Se eu pego essa mulher, eu passo o carro por cima. Mas então você tem que falar que eu tenho que ver tudo isso aí e falar assim, tadinha, vou morar por ela. O certo até que seria isso, porque o Jesus fez e faz por nós. Porque não podemos esquecer, nós acreditamos em Jesus, em vez de Barrabás, né?
Se nós acreditamos em Jesus, o que ele fez? Pai, perdoa-os, porque não sabem o que fazem. Mas eu não sou Jesus. Já ouvi isso? Perfeito. Não é, mas vai ser. Nós um dia seremos um espírito no naipe de Jesus. Porque do átomo ao arcanjo, esse é o nosso trajeto. E uma coisa, a única fatalidade que nós temos é o seguinte: todos nós seremos felizes. Todos nós seremos felizes. Até contra a nossa própria vontade, que a gente faz coisa que parece que a gente não quer. Se auto-sabota, só para sofrer. Nos casos. Mas seremos, não tem jeito. Não tem jeito. A única fatalidade, não tem jeito. Cada um ao seu tempo, é verdade. Não levará o tempo, não mais. Poxa, mas até aquele cara, né, que abusou da filha, até o cara que abusou da filha. Não agora, ele vai ter que responder por tudo isso, e vai levar um bom tempo para que isso aconteça. Mas vai ser. Mas o que nós queremos? Ser rápido ou levar o tempo? Tem tanta encarnação por aí. Como é que vai ser hoje? O que nós estamos colhendo? Né? Levar as nossas vidas Jesus, e eu não estou falando de Jesus religioso não, gente, estou falando de Jesus pedagogo, o Jesus psiquiatra, psicólogo, né? Médico, esse Jesus, estou falando de, né, que está na cruz, ou que vai da igreja, todo dia fala muito da igreja, fala assim. Não, o homem, o espírito evoluído que se fez homem para mostrar para a gente. Sabe o que Jesus, vou resumir bem. O que Jesus veio fazer aqui? Jesus é o Messias para nós, né? É o cara a ser seguido, segundo a doutrina dos Espíritos, é o nosso modelo e guia, não é? Ele estava lá numa boa, lá nos mundos felizes, né? Não tem dor, não tem nada, nem lembra mais como é que era sofrer, com dor física, mas ele falou assim: vamos dar uma força para aquela galera lá que está tudo perdido. Vamos lá, olha, você fala, não, tudo bem, vou lá. E ele levou de 4 a 5 mil anos se preparando para reencarnar. De 4 a 5 mil anos se preparando para reencarnar. Por quê? Porque se ele é um espírito, né? Um espírito evoluído, de grandeza, é a mesma coisa que você pegar o Oceano Atlântico e botar dentro do copo. Tem que fazer um trabalho técnico aí, né? A energia dele era muito grande. Tanto é que quando estava 3 meses antes de se reencarnar, quando Maria engravidou, a Galileia ficou um oásis. Os pássaros mais leves, frutificou, o alimento cresceu, o ambiente assim, preparadérrimo para reencarnar. Aí o que ele falou? Bom, vou fazer o seguinte, eu vou passar por tudo isso. Eu vou lá mostrar para aquele pessoal para encarnar. Eu vou ser igual a eles. Eu vou no banheiro, vou comer, o mosquito vai me picar, vai inchar, né? Tudo aqui, dor de dente, tudo, né? Vou ser igual a eles, vou ter desejos, vontades, eu vou enfrentar. Eu vou mostrar para eles que eu posso, e eles podem, porque é igual a mim, enfrentar tudo isso. Tanto é verdade que ele falou assim para nós: vós sois Deus. Ele acrescentou: pode fazer o que eu faço e muito mais. Então ele mostrou para nós que nós podemos tudo. E tanto nós podemos tudo que fomos nós que botamos ele na cruz. Olha só, nós não pensamos nisso, né? Quando Pedro corta a orelha do soldado do templo que vai capturar, Jesus fala, em banho de espada, fala filho de Pedro, e Pedro não morre, em banho de espada, com ferro velho, com ferro será ferido. Se eu quisesse mudar o meu destino, eu convocaria um exército de anjos para mudar esse trajeto. Então ele sofreu,
Ele sentiu dor quando cravaram na zona dos pés. Ele sentiu dor no corpo. Quando se crucifica, na realidade, o que acontece? Os ossos quebram. Ele sentiu falta de ar, porque quando o soldado enfiou, sangrou um monte, e ele morreu talvez sufocado no mal-estar. E o que ele quer da gente hoje? Só uma coisa: que a gente seja feliz. É só isso. Seguindo aquilo que ele nos deixou. Porque nós podemos sim mudar as nossas vidas. Que Deus abençoe a cada um de vocês. Que essa força, essa egrégora positiva, maravilhosa, que está nesse ambiente, chegue aos seus lares. E lá, no suas paredes, seus entes queridos, envolvemos todo mundo